climas do Brasil, tá? Em primeiro lugar, quando a gente olha a posição do Brasil dentro do mundo, a gente pode dizer que o Brasil só tem dois tipos de climas. Aqui eu acho que vocês não enxergam, tem que ser aqui. Dois tipos de climas, tá? Um clima quente todo ano e o outro clima que não é quente todo ano. Então eu diria para vocês que toda essa área aqui do Brasil é quente todo ano. Essa área aqui não. Então quando o examinador te pergunta do norte para o sul do Brasil, as temperaturas aumentam ou diminuem? A resposta é diminuem. E a amplitude térmica, a variação de temperatura, ela aumenta, tá? Então aqui quase não tem variação e aqui tem mais. Claro que vocês podem me dizer, mas como é que vai ter dois tipos de clima se eu já estudei equatorial, tropical semiúmido, tropical úmido, tropical litorâneo, né? Pois é, e tropical de altitude, isso são variações do mesmo tema, tá? Tudo é tropical, ou seja, tudo seriam, né, de climas quentes o ano todo. O que vai mudar na realidade é o subtropical, tá? Gente, se o examinador perguntasse para vocês o que influencia mais nos nossos climas, seria basicamente a latitude. Porque assim, ó, não, mas e a altitude? Pois é, nós não temos cadeias de montanhas, tá? Eu, inclusive, vou passar bem mais adiante, tá? Vocês podem até pegar esse mapa aqui, se quiserem. Ó, isso aqui, ó, está mostrando o relevo do Brasil, tá? No relevo do Brasil, gente, nós temos alguns planaltos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma cadeia de montanhas. Então, se eu falar, por exemplo, do clima de Quito. Quito é uma cidade que está, gente, já viu isso? Ela está na linha do Equador. Só que eu não chamo esse clima de equatorial de altitude, porque equatorial é sempre quente, né? Eu vou ter que chamar esse clima de frio de montanha. Tanto que lá eles têm aquelas duas encostas, né? A de Barlavento e a de Sotavento, tá? Então, o que acontece? No Brasil, não tendo isso, o máximo que a gente vai ver é assim, ó. Eu saio daqui de Porto Alegre, né? Vou para uma região mais alta aqui, lá, Caxias, Gramado, enfim. Aqui eu chamo subtropical, lá eu vou chamá-lo de subtropical de altitude, né? A mesma coisa acontece nessa região que tem muitos morros. A gente tem o clima tropical e o tropical de altitude, que ele tem chuvas no verão, só que as temperaturas, né, são um pouquinho menores do que as temperaturas do tropical normal. E aí o índice de precipitações fica um pouquinho mais alto, concentrado no verão, mas fica um pouquinho mais alto por quê? Porque nós temos as barreiras, onde vai acabar, né, dando um obstáculo e chovendo um pouquinho mais, tá? Então, gente, na real, assim, ó, o que eu preciso saber dentro do Brasil é quais são as massas de ar que vão atuar nos nossos climas, tá? Então, eu vou pegar para vocês, aqui na parte do clima mesmo, então deixa eu voltar, deixa eu pegar aqui o certo. Ó, nessa página aqui, ó, que é a página 39, eu vou pegar como as massas de ar se deslocam no Brasil e quais são as massas de ar que nós temos no Brasil. Primeiro, eu vou dizer para vocês, tá, que a gente tem a atuação de 5 massas de ar. São as massas que mais aparecem aqui. 2 na região perto do Equador, 2 mais para o lado dos trópicos, tá? Que aí, então vocês vão ver o seguinte, nem a massa equatorial, nem a massa tropical vai trazer tempo frio para nós. A única massa que tem condições de atuar trazendo quedas de temperaturas significativas para nós é a massa polar atlântica, que é a massa que aparece aqui pelo sul, tá? Bom, então assim, ó, vocês têm escrito aqui verão, tá? Massas de ar, e inverno nas massas de ar. Gente, no verão, como o Sol está aqui na altura mais do Trópico de Capricórnio, todas as massas quentes vão se deslocar mais em direção ao sul. Então, primeiro, eu vou fazer isso aqui, ó. Na região do norte, nós temos aqui um correr de serras, tá? Que preenche toda essa região aqui. São as serras do Imerita, Pirapecó, Parima, Pacarama, Caraí e Tumucumaque, tá? Depois,
nós temos aqui, ó, uma área onde tem a Serra da Borborema, famosa. Tá? Aqui nós temos de Santa Catarina, aqui em relação de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, nós temos a Serra do Mar. E em seguida, aqui nesse meio, nós temos a chamada Serra da Mantiqueira. Aí tem Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra do Espigão Mestre. E aqui nós temos, né, uma área que não é bem uma serra, mas a gente chama isso aqui de Serra Geral. Tá? Então vocês vejam, vou botar nos dois mapas para vocês entenderem melhor. Então vai lá, Imerita, Perapecó, Parima, Pacaranha, Macaraí, Tumucumaque. Aqui tem a área onde está a Serra da Borborema, tá? Aí depois de Santa Catarina para cá nós temos a Serra do Mar, aí vem a Serra da Mantiqueira, do Espinhaço e tal, e aqui, né, vem a Serra Geral. Agora veja, no nosso verão, todas as massas quentes então vão descer, e a massa polar, vocês vejam que ela não está atuando aqui, porque é muito difícil ela chegar aqui, nesse período, tá? Então assim, ó, as massas quentes vão nos trazer calor. Massa equatorial continental. A nossa massa equatorial continental, por nós termos aqui a floresta, ela é quente e úmida. Então ela também traz chuvas. Por isso que lembra que a gente já estava falando uma vez que o que pode acontecer com essa região aqui, ó, se nós tirarmos a floresta, é virar uma savana, né, gente? Porque vai entrar umidade ainda do mar. Né, vai entrar umidade com os alísios, mas aqui vai perder. E essa massa equatorial não vai ser mais uma massa úmida, ela vai ser uma massa seca. Aí vai trazer prejuízo. Tá? Então assim, ó, quando é verão, ela se abre. Ela vem atuar em várias partes do Brasil central. Ela vai trazer para nós um tempo quente e chuvoso. Ela pode chegar até o Rio Grande do Sul? Pode, não é comum, mas a gente já teve períodos, tá, de alguns verões, onde o calor intenso acabou trazendo, né, chuvas até essa região aqui. Tá? Então, gente, a massa equatorial continental é uma massa quente e úmida e atua muito no verão da região centro-oeste, no verão da Amazônia. Vocês só cuidem que lá em Roraima, ela não está atuando nessa época, tá? Então, lá em Roraima, nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, março, aqui está seco. Até porque, não sei se vocês já se deram conta, mas o Brasil tem terras no hemisfério norte. Então, enquanto esses aqui estão vivendo o verão, esses aqui estão vivendo o inverno, né? Porque estão no hemisfério norte. Então, nesse período aqui, não está chovendo aqui. O que acontece com a equatorial atlântica? Que ela vem lá da região dos Açores. A massa equatorial atlântica, tá? Ela invade o Brasil trazendo chuvas para cá. E aí, gente, é a época de chover no sertão. Eu não gosto muito dessas flechas aqui pelo litoral, porque a maior área de precipitação que ela produz é no sertão. Aliás, gente, o sertão, ele tem uma época de chover. A época de chover deveria ser de dezembro a maio. O problema é que as chuvas, às vezes, não ocorrem em todo esse período. Se ocorresse dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós não teríamos sertão, não seria seco. O problema é que elas chovem muito concentradas. Então, quando chove muito concentrado, a seca aparece imediatamente depois da chuva. Por quê? Porque o terreno está seco, o pingo bate ali, escorre para dentro dos rios, enche rio, enche açude, enche tudo, que é onde o proprietário mais rico tem a sua propriedade, e o restante fica, então, na seca. Tá? Bom, isto aqui é lógico que poderia ser facilmente até, né, resolvido, porque tem um período de chuvas. Por isso que a gente diz, para o pobre a cisterna seria ouro. Tá? Junta aquela água da chuva, pode fazer umas 2 cisternas e usa aquilo ali para o período extenso que não vai ter precipitação. Só que acontece uma coisa hoje que antigamente não era característico. Nós estamos assistindo aí um processo de desertificação. Está havendo uma redução do índice de precipitação. Tiraram muito essa vegetação, inclusive uma vegetação que, apesar de xerófita,
ela guardava água nos espinhos. A palma é excelente, é uma vegetação excelente naquela região, né? Xique-Xique, Mandacaru, toda essa vegetação da caatinga, ela era uma vegetação boa para ajudar a preservar um pouco mais de umidade. Por isso que até o gado, principalmente o caprino ali, cabrito, que se cria muito nessa área, o que acontece? Ele até se alimentava disso aí. Hoje em dia a gente precisa ter um estoque de água, porque às vezes, mesmo sendo esse período da chuva, às vezes até ela não acontece em determinadas regiões. E aí nós temos o polígono das secas. Ah, mas não fizeram a transposição do Rio São Francisco? Sim, mas a gente já conversou sobre ela, tá? Sobre essa transposição, e a gente sabe que isso não é para resolver mais assim o problema do pequeno proprietário, do cara mais pobre, né? Isso resolve um pouco melhor o problema de quem tem fazendas maiores, tá? Então assim, ó, essa região do sertão tem esse período de chuvas, né? Inclusive, gente, para vocês, né, terem noção de que não são chuvas de inverno, são chuvas do verão, nós temos, acho que é 20 de março, 19 de março, em março, que nós temos uma procissão chamada Procissão de São José. E há anos atrás foi feita uma música, e nessas gravações geralmente aparecem as mulheres cantando. Para vocês terem noção que elas estão pedindo água para o sertão, ou agradecendo, até que já choveu, elas cantam assim: meu divino São José, aqui estou aos vossos pés, dai-nos chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Tá? Então isso é só para vocês gravarem a época da chuva, né, que ocorre no sertão, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que neste período do ano, a massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida também, ela vem trazer bastante chuva aqui, ó, para o litoral do Espírito Santo, para o litoral do Rio de Janeiro, para São Paulo. Sabe aqueles temporais de verão que atingem, né, geralmente no final da tarde, São Paulo e Rio, deixa todo mundo sem poder ir para casa? Isso é característico, né, da massa tropical atlântica, que aliás atinge também o nosso litoral durante o verão. Então ela produz um tempo quente e um tempo úmido. Tá? E uma massa que nós temos, que é chamada de tropical continental, que é uma massa quente e seca, por estar nessa região continental. Então essa aqui é quente e seca. Esta aqui, gente, vai trazer um tempo mais estável durante o verão para a região da Campanha, para a região do oeste de Santa Catarina, para a região aqui do Paraná, oeste do Paraná, não do Pantanal. O Pantanal entra no período das chuvas aqui, porque ele é atingido pela massa equatorial continental, tá? Mas aqui, essa área tem um tempo mais quente e mais seco, tá? Tanto, gente, que Bagé é uma cidade que seguidamente tem racionamento de água, e outras ali na redondeza, exatamente porque esse é o período, né, onde nós temos menor quantidade de chuvas aqui no oeste, não no litoral, tá? Quando chega o inverno, o que acontece? No inverno, o sol vai lá para o hemisfério norte. Então, neste período, tá, as massas quentes também vão acompanhar a posição do sol. Então, por exemplo, a massa equatorial continental, ela tira a área de influência do centro-oeste e aumenta essa área na Amazônia e lá na região de Roraima, aqui nessa área do Acre, ou seja, aqui continua chovendo e aqui começa o período das chuvas. Por isso que aqui nós temos um clima tropical, mas esse clima tropical é um tropical do hemisfério norte. Tá? A massa equatorial atlântica, que estava atuando aqui dentro da região do sertão, ela vai embora. Ela também vai para o hemisfério norte. Então ela começa a atuar menos aqui no Brasil e vai indo em direção aí à área dos Açores. Tá? A massa tropical atlântica, que ele até mostra mais aqui para baixo, eu colocaria essa massa um pouquinho mais para cima, mais para o norte.
essa massa tropical atlântica, ela vai atuar aqui, ó, em toda essa região. Só que ela já não traz, tá? A atuação dela é mais para cá, para o litoral do Nordeste, ela traz menos chuvas para essa região de São Paulo e do Rio. E a massa tropical continental, que era a massa que estava atuando aqui nessa região do oeste do Rio, da região sul, gente, esta massa vai passar aqui para dentro. Aqui nós vamos ter um período em que a zona de convergência dos alísios está mais para o norte, então aqui vai ser um tempo quente e seco. Então tem um tempo quente e seco. Gente, o Pantanal, nos meses de junho, julho, agosto, setembro, a região centro-oeste aqui é bem aquecida, mas não é o período das chuvas. Tanto que é esse período que eles chamam de verão, e que na realidade esse período para nós corresponderia, vamos dizer assim, astronomicamente ao inverno, mas porque como é um período que não há quantidade de chuvas, né, chove muito pouco, a seca é muito grande, tanto que esse vai ser o período das queimadas lá. Tudo pega fogo muito rápido, tá? Porque é o período que tem a menor quantidade de chuvas. E aí nós temos a entrada de uma massa polar, que agora então apareceu. Quando essa massa polar entra no Brasil, é a polar atlântica, ela é uma massa quente e úmida. O que pode acontecer? Ela entra aqui e quando ela passa pela nossa região, ela dá chuvas frontais e queda de temperatura. É ela que, de repente, se entrar muito fria, pode trazer até neve, né, para a nossa região. Aqui, ó, nós temos essa massa, ela atinge tanto a região sul, como ela pode atingir parte da região sudeste. Se ela atingir essa região sudeste, vai começar a dar um tempo meio friozinho, assim, né? E outra, essa massa, ela tende a ir aqui para o litoral. Quando ela sai aqui no litoral, os ventos alísios empurram essa massa de volta para o Brasil e ela não dá frio aqui, mas ela produz chuvas no litoral do Nordeste. Então, quando a gente vai para o Nordeste em junho, julho, nessas capitais aqui, no litoral nordestino, é muito comum dar muita pancada de chuva. E isso é produzido com o encontro da massa tropical atlântica com a massa polar atlântica, tá? Já quando ela entra por aqui, ela também dá um pouco de chuva e tudo vai caindo a temperatura. Se ela entrar bem fria aqui, ela pode, não é que ela vai ocasionar sempre, mas ela pode produzir aqui na parte da Amazônia Ocidental um fenômeno chamado friagem, que é uma queda brusca de temperatura durante assim 2, 3, 4 dias. Não é uma coisa absurda, mas como as pessoas lá não estão acostumadas com o inverno, elas sentem muito, às vezes da temperatura de 12 graus, 10 graus. Bom, tem até registro de no Acre já ter ocorrido uma friagem com temperaturas de 5 graus. Lógico que se isso der aqui, vocês imaginem nessa área aqui do Chaco, tá? E na região sul, como não vai estar frio, tá? Então, quando ela entra aqui, ela pode proporcionar essa queda de temperatura, tá? Então, juntando isso aí, se o examinador perguntasse para vocês, Brasil é mais chuvoso no inverno ou mais chuvoso no verão? Brasil é mais chuvoso no verão, tá? Por quê? Chove na Amazônia, chove no centro-oeste, chove no sertão, chove no litoral do sudeste, chove no litoral da região sul. Se a gente pegar o inverno neste meio aqui é seco. Aí ele é mais chuvoso lá na região acima da linha do Equador, tá? Ele é chuvoso no litoral do Nordeste, e aí vem a pergunta, tá, mas então por que aqui não passa a chover também dentro do sertão? Aí vem aquela história da borborema, né, gente, que acaba fazendo, vamos dizer assim, uma situação, né, de obstáculo, tá? E aí chove mais no litoral do que no interior. É mais ou menos isso, tá? Mas assim, ó, a gente tem que ver também que aqui tem uma massa quente, tem uma corrente de água quente nessa área, que ajuda também a trazer umidade para essa região aqui nesse período, tá?
E aí nós temos no sul uma chuva também, mas essa chuva é a chuva frontal, né? É a chuva que vem com a massa fria. Então vejam, ó, chove na região sul, no sudeste no inverno não chove quase, essa região central é uma região que não chove, sertão não chove, e na Amazônia chove mais nessa área e mais para as áreas que estão acima da linha do Equador, tá? Gente, isso seriam as explicações, tá? Para que a gente tenha determinados tipos de climas aqui. Só deixa eu fazer de novo essa colocação para vocês, porque isso aparece bastante. Quando uma massa polar entra aqui, ela faz três coisas. Ela dá chuvas frontais e queda de temperatura na região sul e, às vezes, até o sudeste. Ela pode provocar o fenômeno da friagem na Amazônia Ocidental e ela pode provocar as chuvas do litoral nordestino, certo? Então, olha aqui, ó. Se nós pegarmos este mapa que está na página anterior, o examinador der para vocês isso aqui, para vocês classificarem os climas, tá? Os climas que nós temos dentro do Brasil seriam esses. Clima equatorial, quente e chuvoso todo ano, tá? Predominam as chuvas convectivas, baixa amplitude térmica. Se nós pegarmos o clima tropical, é o semiúmido, cuidem que tem aqui e tem aqui. Só que a época de chover aqui é o verão, mas o verão é no período que dá o inverno do hemisfério sul. Então aqui seria chuvas de junho a setembro mais. E aqui seriam mais chuvas de dezembro a março, tá? Então ele é quente todo ano, chove mais no período do verão, quando dá o deslocamento da CIT, tá? Clima tropical semiárido, é um clima que tem uma estação seca muito prolongada, chove no verão. Se o examinador perguntar por que chove, porque não chover a gente já sabe. Por que chove? Porque desloca uma massa de ar que é equatorial atlântica e também pode chegar parte da equatorial continental aqui, produzindo chuvas, tá? Quando nós pegamos a região sudeste, a gente chama esse clima de tropical de altitude. Exatamente porque a altura vai diminuir um pouquinho as temperaturas e os obstáculos do relevo vão aumentar um pouquinho a precipitação, mas ele é quente e as chuvas são no verão, tá? O tropical litorâneo, ele está aqui todo como tropical litorâneo, só que esse tropical litorâneo aqui chove mais no verão e aqui chove mais no inverno. E se o examinador te perguntasse por que chove mais no inverno ali, porque quando entra a massa polar, ela se junta com a massa tropical atlântica e aí aumenta a quantidade de chuvas nessa época, tá? Na nossa região nós temos o subtropical. Subtropical é aquele clima que vai ser é o clima que vai apresentar verão e inverno. Então, no inverno, outono, primavera, tem muito domínio de massas frias, tá? Massas polares. E durante o verão tem um domínio principalmente da tropical atlântica por aqui e o domínio da tropical continental pelo lado oeste, certo? Deixa eu ver se eu tenho ainda mais alguma coisa aqui. Já falei sobre isso, tá? Só deixa eu mostrar uma coisa para vocês em relação ao El Niño e a Laninha, tá? Gente, aqui está mostrando para vocês um fenômeno de El Niño. El Niño lembra que a temperatura vai aumentar. Aqui nós vamos ter, tem uma água fria na corrente de Humboldt. Essa situação aqui não deixa os ventos alísios chegarem aqui na região onde tem Indonésia, Austrália. Então, o que vai ocorrer é que há um deslocamento de ar, ele vai basicamente volta. Então, o que acontece? Esta região aqui fica uma região muito seca. E esta região aqui começa uma região de chuvas. O que acontece no Brasil quando ele pergunta para vocês, tá? Chove muito pro lado do sul. Então, assim, ó, o sul é chuvas. E as regiões norte e nordeste secas, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, em roxo, para vocês lembrarem que é o deserto de Atacama entra nas chuvas e nós também. Vai entrar na seca, tá? É o norte e o nordeste. Então, aqui, mais secos.
Outra coisa, quando dá El Ninho, se essa água aqui, que normalmente é quente, ela vai ficar um pouco, desculpe, normalmente é fria, ela vai ficar um pouco mais aquecida, a ressurgência, que é aquela água fria está, né, na superfície, o peixe some. Como aumenta as precipitações, quem vai gostar do El Ninho é o agricultor. O que acontece se nós tivermos o fenômeno contrário? Se o fenômeno for a laninha, só reforça o que já é. Essa água fica mais fria, nós passamos a ter mais seca no deserto de Atacama, aí não é chuva, aqui é seca, tá? Aí a nossa área fica seca também, então o sul do Brasil fica seco, e aí as chuvas vão estar concentradas na Amazônia e na região nordeste. Some o peixe? Não, aqui aumenta a quantidade de pescado. O problema é que aí diminuindo as chuvas prejudica o agricultor, tá? Em resumo é isso, mas a explicação mesmo, né, a gente vê na, certo? Obrigada.